amados irmãos, sejam bem-vindos à reunião do Desfrute do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem número 2, e nós estamos indo versículo por versículo, tá? E cujo título dessa mensagem é a introdução. E nós ainda estamos na introdução, tá? Temos muita coisa para falar. Então, nós falamos semana passada, né, alguns pontos, e eu não vou repetir todos eles, mas eu quero tocar alguns pontos rápidos. Semana passada, nós continuamos terminando essa mensagem de introdução. Nós falamos que Apocalipse é um livro de conclusão. Você sabe, é o livro que conclui toda a Bíblia. Então, ela não só vai concluir toda a Bíblia, mas também vai concluir o Novo Testamento, vai concluir os Escritos de João, vai concluir todas as verdades da Bíblia. Todas as verdades da Bíblia, elas foram semeadas como pequenas sementinhas lá no livro de Gênesis. Se você ler Gênesis de uma maneira com revelação do Espírito e tal, nós vamos entender que lá em Gênesis, todas as verdades da palavra de Deus, todas elas estão lá em Gênesis. Todas. A igreja está em Gênesis? Está, claro que está. Quer ver que eu te provo como a igreja está em Gênesis? Lá em Gênesis 28, por exemplo, quando Jacó teve um sonho, ele deitou sobre uma pedra, teve um sonho, quando ele acordou, ele falou assim, puxa, esse lugar chama Betel, a casa de Deus. Ora, o que é a casa de Deus se não a igreja? Onde Deus habita? Né? Por acaso Deus habita no lugar físico? Claro que não. A casa de Deus é aonde está a escada celestial. Naquela noite, Jacó teve um sonho que ele viu uma escada que unia o céu à terra, e anjos subiam e desciam sobre essa escada. Quando nós chegamos lá em João capítulo 1, o último versículo de João, capítulo 1, acho que versículo 51, se eu não estou equivocado, eu estou falando de cabeça aqui, o Senhor revelou que ele, o Filho do Homem, é essa escada celestial em que os anjos descem e sobem sobre ele. Então, quem é que une o céu à terra a não ser o Senhor Jesus? O Senhor é essa escada que trouxe o céu para a terra e levou a terra para o céu. E os anjos têm livre acesso através do Senhor Jesus. Não só os anjos, nós também temos livre acesso. Nós podemos chegar até o céu por meio do Senhor. E o céu chega até nós por meio do Senhor. E onde o Senhor está? Em Betel, na casa de Deus, em cada um de nós, tá? Então, Gênesis 28, foi só para ilustrar que ali está a verdade da igreja, está bem ali. Todas as verdades estão ali. Se você pegar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, aliás, capítulo 3, quando fala da queda do homem, lá ali na queda do homem já fala da verdade da redenção. O Senhor, então, Adão e Eva, quando pecaram, eles perceberam que estavam nus, cobriram-se a si próprios com folhas de figueira. Essas folhas, elas secavam e eles ficavam nus novamente. Ou seja, as folhas de figueira não conseguiam justificar eles, né? Não conseguiam guardar o pecado deles, que era a nudez, né? Então, a folha logo, ela se secava, né? Em outras palavras, quando o homem tenta se justificar pelo seu pecado, o homem está nu diante de Deus pelo seu pecado. Né? Antes do homem cair, o homem não percebia que estava nu, ou seja, o homem não tinha vergonha de nada. O pecado introduz vergonha, o pecado introduz nudez, né? Então, o homem, quando caiu, logo em seguida, porque é muito ruim ser acusado, é muito ruim ficar sob culpa, sob peso, sob nudez, logo Adão e Eva, então, procuraram um meio de se justificar. Mas o meio que o homem procura, que é uma folha de figueira, seca. E aí, o que o Senhor fez? O Senhor providenciou roupas de pele de animais. Ou seja, ali já era o símbolo da redenção. Que o Senhor trouxe algo que de fato, que através do sacrifício de um animal, que simbolizava o sacrifício do Senhor, nós seremos justificados. Então, lá em Gênesis, só para ilustrar, tem todas as verdades da Bíblia. Mas as verdades em Gênesis são pequenas sementes. Você não consegue ver ela claramente, totalmente. Ela está iniciando. Mas aí essas verdades de Gênesis, ao longo da Bíblia, caminhando pelos livros da Bíblia do Velho Testamento e do Novo Testamento, elas vão crescendo como uma grande árvore. Quando chega em Apocalipse, tem essa conclusão. Aí nós entendemos toda a verdade da Bíblia. Fala, puxa, agora eu entendo a verdade da igreja. Agora eu entendo a verdade da redenção. E assim sucessivamente, tá? Por isso, Apocalipse é tão importante. Se não houvesse o Apocalipse na Bíblia, nós ficaríamos sem uma conclusão. Nós não entenderíamos muitas coisas, não. Ficaríamos tudo no ar, não é? Por exemplo, qual era o objetivo, então, da redenção? Você acha que a redenção do Senhor era somente para justificar o homem? Era somente para perdoar o homem de seus pecados? Era o objetivo final, a conclusão da redenção? Claro que não. Né? Se não tivéssemos Apocalipse, nós não entenderíamos qual é o objetivo final da redenção.
O objetivo de Deus redimir o homem em Cristo Jesus é para fazer de nós, homens, um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes. Você sabia disso? O objetivo da redenção é fazer de mim, de você, reis para reinar com o Senhor e sacerdotes para servir o Senhor. Irmão, irmã, você foi salvo e eu fui salvo para reinar com o Senhor. O Senhor, não pense que reinar com o Senhor, reinar com o Senhor no milênio e também por toda a eternidade, não é só no milênio, não. Não pense que reinar com o Senhor é algo só para alguns irmãos, só para os vencedores. Deus nunca teve na sua mente que reinar era só para os vencedores. Vai ser para os vencedores durante 1000 anos, durante o reino milenar, porque os vencedores amadureceram antes da hora do resto do povo de Deus. Porém, se você ler Apocalipse, você vai entender que o reinar é algo por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Tá? Na Nova Jerusalém, há ali também. Tá? E se nós vemos, por exemplo, também a questão de sacerdotes, por que o Senhor ele redimiu o homem? Para que cada um de nós servíssemos ao Senhor. Quem é sacerdote? É um grupo de pessoas? É um grupo de irmãos específicos? Só é um grupo de irmãos que servem ao Senhor? Isso não é bíblico. O Senhor desejou sempre que todo o seu povo o servisse. Todos fossem sacerdotes. Até mesmo quando Deus instituiu a nação de Israel, se você for ler lá o Pentateuco, em Números, por exemplo, se eu não estou equivocado, ou em Êxodo, eu não me lembro muito bem, porque eu estou aqui falando de cabeça, não tem tempo para citar isso, né? Mas se você for ver lá, o desejo de Deus era que o povo de Israel inteiro fosse um reino de sacerdotes. Ou seja, todo o povo de Israel servisse ao Senhor. Deus nunca quis que só a tribo de Levi ou só a tribo de Arão fosse sacerdotes ao Senhor. Esse não era a intenção original de Deus. Deus estabeleceu a tribo de Arão e a tribo de Levi como sacerdotes por causa do bezerro de ouro. Vocês se lembram disso? Por causa que o povo adorou o bezerro de ouro. Então, aqueles que ficaram do lado de Moisés, quando Moisés desceu do monte, repreendeu o povo, derrubou o bezerro, destruiu ali o bezerro, né? E aí Moisés falou assim: quem é do Senhor fica do meu lado. Então, a tribo de Levi se posicionou do lado de Moisés. E aí, então, o Senhor separou a tribo de Levi e a tribo de Arão, irmão de Moisés, para servir ao Senhor. Mas não era o desejo original de Deus, tá? A redenção tem o objetivo de todos nós servirmos ao Senhor. Onde você entende isso? Só no livro de Apocalipse. Quer ver? Vamos ver lá? Só para vocês entenderem, tá? Nós falamos um pouquinho, né? Do reino. Semana passada falamos sobre o reino, né? O que é o reino, né? Tocamos muito nesse aspecto aí. Mas vamos lá, por exemplo, Apocalipse. Vamos pegar, por exemplo, Apocalipse. Deixa eu abrir para os irmãos só um segundinho, tá? Apocalipse. Deixa eu achar para os irmãos. Né? Eu peço para os irmãos cuidarem com o áudio, tá? Deixa eu fechar, né? Então, olha o versículo, Apocalipse 22, versículo 5. Leia lá. O último capítulo de Apocalipse. Leia, 22, 5. Vamos ler juntos. Lembre-se, aqui já passou o reino milenar. Nós estamos agora na Nova Jerusalém, tá? Olha o que fala. Já passou o reino milenar. Fala assim. Vamos ler o versículo 3. Nunca mais, Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela onde? Na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Qual é o objetivo de todos nós que seremos a Nova Jerusalém? Nós seremos a Nova Jerusalém para quê? Para sermos os servos que servirão o Senhor por toda a eternidade, como sacerdotes. Versículo 4. E não vamos servir de que maneira? Qual é a maneira certa de um servo servir a Deus? Como Deus espera que um servo sirva a Deus? Dessa maneira aqui, versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. A maneira certa de um servo servir ao Senhor é contemplando o seu Senhor a todo segundo. Nunca no nosso serviço a Deus nós podemos tirar os nossos olhos da face de Cristo. Nossa tendência no serviço é olhar para os irmãos, olhar para as situações, olhar para os problemas. Nossa maneira de servir é: Senhor, eu estou servindo porque eu estou olhando a Ti, porque eu Te amo. Eu me sirvo na Tua presença. Servir contemplando a face do Senhor é servir na presença do Senhor. Enquanto nós servimos contemplando a face dos irmãos, nós vamos desanimar.
Enquanto nós servirmos contemplando os problemas, nós desanimaremos. Nós servimos na presença do Senhor. Tá? Continuando, na sua fronte está o nome dele. Olha, assim, olha o versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quem vai reinar? Todo o povo de Deus, como a Nova Jerusalém. Irmãos, o desejo de Deus é que ao concluir a redenção é para produzir um povo que o sirva e reine com ele por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Nunca vai terminar o reinado do povo de Deus. Para isso é a redenção. Irmão, se você tem um conceito que você foi redimido para ir para o céu, irmão, eu espero que Apocalipse quebre totalmente esse conceito seu. Isso é um conceito errado e baixo, pobre. Não é para isso que o Senhor nos redimiu. O Senhor nos redimiu é para nós servirmos como servos, sacerdotes e reis, tá? Sacerdotes e reis. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, sobre nós falamos também, vamos continuar sobre sacerdotes. Quer ver? Onde começa sacerdotes, né? Vamos ver, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler lá, 1 Pedro. Lembre-se, como o Apocalipse é a conclusão da Bíblia, obviamente, no livro de Apocalipse, nós vamos circular na Bíblia inteira. Inteira. O livro de Apocalipse vai nos levar por toda a palavra de Deus. E vocês vão ver como o Apocalipse está recheado de símbolos do Velho Testamento. Do Velho Testamento, símbolos do Velho Testamento. Sem o Velho Testamento, claro, sem o Novo, com certeza, mas sem o Velho, não entenderíamos o livro de Apocalipse. Não entenderíamos. Não é? Vocês lembram? Vocês se lembram que eu acabei de falar, só para concluir a questão da redenção, que a redenção começou lá em Gênesis capítulo 3 com a queda do homem, quando Deus instituiu a pele de um animal, né, para redimir, vestes de pele de animal para ocultar a vergonha de Adão e Eva, né? E essa pele, obviamente, nós cremos, tá? Isso aí pela fé, nós cremos que era de um cordeiro, né? Cremos que era de um cordeiro. Lá não é claro nessa questão que era de um cordeiro, mas nós cremos que seja, não é? Porque todo sentido é a questão de ser o cordeiro, né? Pela veste de animais, né? Então, fala assim, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Tá vendo? Enquanto a folha de figueira, quem vestiu foi Adão e Eva que fez para eles, a veste de peles foi o Senhor que fez para Adão e Eva. As nossas justificativas não conseguem nos justificar. O mais que o homem faz é uma folha de figueira, mas quando o Senhor faz, ele faz uma vestimenta de peles que dura para sempre. Começou ali. Então nós temos que provavelmente, ali não fala, mas era um cordeiro, não é? E quando você chega em Apocalipse, mais uma vez, de novo, vamos lá. Apocalipse, lá no capítulo 22, a conclusão da redenção. Acabei de ler para vocês, mas vamos lá de novo. Ó. Fala assim, Apocalipse 22, versículo 3. O versículo 1, 22, 1. Ó. Então, aliás, não só o versículo 1, se você pegar o versículo 27 do capítulo 21, é cheio, na verdade. Irmãos, eu estou lendo para vocês, eu vou tentar ler para vocês assim melhor. Olha só. Olha outra coisa. Quando você chega para o Apocalipse 21 e 22, da Nova Jerusalém, quando se refere ao Senhor Jesus, quase tudo aqui, se não todos, não vou falar todos porque eu não me lembro de cabeça, mas quase todos versículos, ao referir-se ao Senhor Jesus, refere o Senhor como Cordeiro. Não refere a outro aspecto do Senhor, mas como Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro simboliza a redenção. Então, toda a redenção, começando a pele de vestimento de peles que o Senhor fez lá em Gênesis capítulo 3, que cremos que era um cordeiro, passando por toda a Bíblia, chega no último capítulo, dos dois últimos capítulos da Nova Jerusalém, vai concluir falando sempre do cordeiro, o cordeiro. A conclusão da redenção é gerar um reino de sacerdotes e de reis, né? Olha só para ilustrar, tá? Tem vários versículos. Olha, Apocalipse 21, versículo 14.
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre eixos 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vai no versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. 23. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Quando chega no versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente escrito no livro da vida do Cordeiro. Após 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nesta estará o trono de Deus e do Cordeiro. Tá vendo? É tudo Cordeiro, não é? Todos os versículos levam a questão do Cordeiro. Por quê? Olha o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Tá vendo? Qual é o objetivo da redenção? De lavar seu sangue, a sua vestidura no sangue do Cordeiro? É participar da Nova Jerusalém como reinos, como reis sacerdotes, servir o Senhor. Vocês percebem? Irmão, isso é tão significativo que pensa, irmão, pensa, para um pouquinho, desfruta comigo. Mais uma vez se pergunte, por que é que o Senhor te salvou? Eu vou te explicar por quê. O Senhor te salvou para você servir ao Senhor. Para você reinar com o Senhor. Se um crente não serve o Senhor, se um crente não quer participar do reino com o Senhor, ele não tem conclusão na vida dele. A vida dele fica uma vida vazia, mesmo tendo sido salvo. Porque a conclusão da redenção é servir e reinar. Senhor, tu me salvaste para eu ser teu servo e reinar contigo. Está sob o seu comando, sob o seu reino. Por isso a Bíblia chama de Jesus de Senhor, sob o seu senhorio, para que eu te sirva. Irmão e irmã, desesperadamente nós precisamos dizer, Senhor, depois dessa mensagem, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu não sirvo mais nada a não ser servir o Senhor e o Cordeiro. Quer dizer, Deus e o Cordeiro. Senhor, meu objetivo é reinar contigo hoje e eternamente. Senhor, eu quero estar debaixo do seu senhorio, do seu governo. É para isso que o Senhor me chamou. E é isso que o livro do Apocalipse conclui na minha vida, que eu sou para te servir. Não é? Então, irmão, não abandone o serviço nunca. Então, bom, vamos voltar lá, 1 Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5, fala assim. Pedro fala, ó, também vós mesmos, como pedras que vivem, está falando de nós. Pedro, quando fala vós mesmos, está falando de você e de mim. Portanto, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes... Por que o Senhor está nos edificando com casa espiritual? Para quê? Com qual objetivo? Pedro fala claramente, para quê? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que quer dizer sacerdócio santo? Quer dizer, ser sacerdócio, quer dizer sacerdotes. Nós fomos salvos para participar da edificação da igreja, servindo a Deus como sacerdotes separados para Ele, quer dizer, a palavra santo. Santo não é sem pecado, santo é separado. O Senhor nos tirou do mundo, da condição que nós não servimos para nada. No mundo, na verdade, nós não só não servimos para nada, como nós éramos servos de Satanás. Cada um de nós aqui tinha um único objetivo na vida sem saber, servir a Satanás. E servimos como escravos, contra a nossa vontade. Mas um dia o Senhor nos salvou. Para quê? Para participar da edificação da igreja. E vocês vão ver que a edificação da igreja também conclui o Apocalipse. A verdade da edificação conclui o Apocalipse. Vocês vão ver durante essa reunião de Apocalipse quanto é importante a pedra. A pedra é importante para a edificação. Irmão, nós somos essas pedras vivas. Estamos sendo edificados para quê, irmãos? Para sacerdócio santo, servir ao Senhor. Olha o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Quem é sacerdócio real? Ele está falando. Todos os crentes. Vós todos sois uma raça eleita.
Deus nos elegeu, nos escolheu como a raça. Para quê? Para servirmos Ele. Porém, vocês observaram a diferença? No versículo 5 fala a palavra somos para sacerdócio santo. No versículo 9, somos para sacerdócio real. Ué, qual a diferença? É a mesma coisa não? Não é a mesma coisa não? Não, não totalmente a mesma coisa. Sacerdócio santo é somos separados para servir o Senhor. Sacerdócio real, real aqui é de rei. Vem da palavra rei, tá? Tudo que é de um rei é real. A veste real, a casa real, o trono real, tá? Real aqui não é de verdadeiro, não, tá? Não é, algo é real e é mentira, não. Real aqui é de rei, tá? É de realeza. Sacerdócio real quer dizer que nós somos para servir ao Senhor e reinar com Ele. Todos nós. Deus deseja que todos nós o sirvamos como reis. Isso começa lá no Novo Testamento, por exemplo, né? Na verdade, lá no Velho Testamento, mas é mais claro aqui no Novo Testamento, mas lá no Velho já mostrou isso, quando o Senhor falou para o povo de Israel que Deus queria que todo o povo de Israel fosse uma nação de sacerdotes, né? E continua, fala assim: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? Para quê? Proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa maravilhosa. Aqui não fala assim, ó, presta atenção. Eu vou ler da maneira errada, para vocês entenderem o versículo, tá? Pedro fala assim: a fim de proclamar as verdades daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se Pedro tivesse falado que nós fomos sacerdotes real para proclamar a verdade, quer dizer o seguinte: se cada um de nós aqui simplesmente sairmos e nos tornarmos pregadores da palavra, que fala a verdade de Deus para todo mundo, para todos, a pleno pulmões, para todo o universo, Deus estava satisfeito já. Mas não é isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para proclamar as verdades, o Senhor nos chamou para proclamar as virtudes. Qual a diferença das virtudes? As virtudes quer dizer viver. Não é só falar das verdades. As virtudes, proclamar as virtudes, você não consegue proclamar uma virtude sem viver ela. Que são as virtudes? Essa semana do Alimentiário foi falar sobre as virtudes do novo homem. Não sei se quem leu percebeu isso, né? Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, 13, né? O Senhor nos falou que as virtudes do novo homem quais são? Mansidão, longanimidade, amor, e outros, eu não lembro quais outros, tinha outros pontos lá que eu não me recordo de cabeça, né? Essas são as virtudes, tá? Proclamar a virtude, para proclamar a virtude, é obrigatório que nós estejamos vivendo essa virtude. Nós proclamamos com a nossa vida. A nossa vida, ao servir o Senhor, proclama a mansidão. Não é falar sobre a mansidão. Se eu só falar sobre a mansidão sem ser manso, eu estou proclamando a verdade sobre a mansidão. Mas nós não fomos chamados para proclamar a verdade, fomos chamados a proclamar a virtude. Ou seja, viver a mansidão. A nossa vida proclama que eu sou manso. Longanimidade. Se eu só falar sobre a longanimidade, der uma aula para os irmãos sobre a longanimidade, eu estou proclamando a verdade da longanimidade. Mas o Senhor não chamou para proclamar a verdade da longanimidade. O Senhor me chamou para proclamar a virtude da longanimidade. Como é que você proclama a virtude? Se essa verdade foi trabalhada no meu ser, é real para mim, do meu ser, ela exala com as minhas atitudes que eu sou longânimo, que eu suporto os irmãos. Então, irmãos, perceberam a diferença entre proclamar a verdade e a virtude? O Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Chamar das trevas para a maravilhosa luz quer dizer que o Senhor nos redimiu. Antes estávamos nas trevas, agora vivemos na luz. O que nos tirou das trevas para a luz? Para a redenção de Cristo que nos perdoou. Mas para que o Senhor nos tirou das trevas para a luz? Para servirmos como sacerdócio real, servos e reis, para proclamar suas virtudes. Irmão e irmã, vamos proclamar a virtude pela nossa vida. Que a nossa vida seja uma declaração, uma proclamação, um grito da virtude de Deus. Virtudes do novo homem. A nossa vida, proclamação com plenos pulmões, com trombetas, é a nossa vida. Todo mundo que olhar para nós vai conseguir ver
as virtudes do novo homem vivendo no nosso ser. Né? Então, versículo 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Isso é pela redenção. A redenção é pela misericórdia de Deus, não é por merecimento. O Senhor nos redimiu, não porque nenhum de nós merecíamos aqui, mas porque o Senhor teve misericórdia de nós. Não depende de quem quer, como fala no livro de Romanos, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Irmãos, estão entendendo? Espero que irmãos estão entendendo isso aí, né? Vamos para o capítulo 5 de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, já estou indo rápido, tá? Capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o Senhor vai trabalhar tudo no nosso ser. Ele mesmo vai nos fortificar, fundamentar e fortificar, né? Bom, vamos para Apocalipse capítulo 5, tá? Na verdade, eu li o versículo errado, me perdoe, tá? Não era 1 Pedro 5, não. Eu vi que tinha alguma coisa diferente aqui. É Apocalipse 5, tá? É porque às vezes nem eu entendo minha letra, você me perdoe, viu? Até na letra é difícil entender às vezes. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, tá? Agora sim, esse é o versículo certo, tá? Desculpe. Apocalipse 5, 10. Lê lá. Amém! Vamos ler o versículo 9. Esse versículo é bom demais. Leia junto comigo aí. Você não precisa ler em voz alta, não. Mas só. Você pode ler em voz alta sem ligar seu microfone. Mas leia comigo aí. Vamos ler o versículo 9, ó. E entoava um novo cântico, dizendo, irmão, nós vamos entoar por toda a eternidade esse cântico. Ó, isso é um cântico, nós vamos cantar isso, dizendo: digno és, está falando do Senhor Jesus, de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. O que é o morto? É a redenção. E com o seu sangue. O que é o sangue? Compraste para Deus. É a redenção. O teu sangue compraste para Deus, que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Para quê? Qual o objetivo disso? Da redenção. Olha aqui, ó. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Entenderam, irmãos? O objetivo da redenção é de ser sacerdotes e reis. Mais uma vez, Deus espera que todo o seu povo, todos aqueles que eles redimiram, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, virem aqueles que servem rei e reinam. Não é só para alguns, é para todos. Mas, infelizmente, até durante o reino milenar, vai ser só para alguns. Por quê? Não porque Deus não quis, mas porque o homem não quis. Mas quando chegar o final do trabalhar de Deus, final da Bíblia, final da conclusão total, que é Apocalipse, lá em Apocalipse 21, 22, que é Nova Jerusalém, aí todos eles estão servindo e reinando. Então, os vencedores só reinam antes, porque eles amadureceram antes, viraram o que Deus queria antes do tempo comparado com o resto do povo de Deus, né? Comparado com o resto do povo de Deus, né? Então, comparado com o resto do povo de Deus, vencedores, eles aprenderam a reinar, aprenderam a submeter ao Senhor, aprenderam a servir ao Senhor e amadureceram por isso antes do resto do povo de Deus. Por isso que eles reinam durante o milênio. Mas depois do milênio, que é a Nova Jerusalém, aí todo o resto do povo de Deus já amadureceu e já está pronto para reinar e servir o Senhor. Por isso, na Nova Jerusalém, todos servem e todos reinam por toda todos são reis por toda a eternidade. Tá bom, irmãos? É, então, é isso que é o desejo do Senhor, né? Mas então agora eu só quis pegar, eu dei essa volta inteira aqui, só para mostrar uma única verdade semeada lá em Gênesis, só uma única, tem várias, mas a única verdade semeada lá em Gênesis, que a redenção foi crescendo, 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 e aí tem a conclusão do livro de Apocalipse. Se o livro de Apocalipse, nós não entenderíamos por que nós somos redimidos. Você ia achar e eu ia achar que é simplesmente para a gente morrer, ser perdoado e ir para o céu. Irmão, nunca foi isso. Isso é pobre. Isso não é o desejo de Deus, tá?
Nem para o céu nós não vamos, vocês vão entender isso depois. Mas vamos lá. Então, voltando, Apocalipse é um livro de consumação, tá? Consumação quer dizer completar, para completar, né? Então, como eu falei, o livro Apocalipse completa toda a Bíblia, como eu dei um exemplo aqui da redenção, para provar, também porque é o último livro da Bíblia, mas também completa os escritos de João. Olha que maravilhoso, quer ver? Você sabe quem escreveu o Apocalipse? Quem foi? Foi João, né? João, ele recebeu a revelação, mas ele que escreveu. Mas quais foram os outros livros que João escreveu no Novo Testamento? João escreveu o seu Evangelho, João escreveu as suas epístolas, suas cartas, que é 1 João, 2 João e 3 João, e João escreveu também o livro de Apocalipse. Então, João escreveu no Novo Testamento 4 livros: Evangelho, 1 João, 2 João, 3 João, 5 livros, desculpa. João, Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, né? Então, escreveu 5 livros, né? Então, quando você pega o Evangelho de João, e Apocalipse é a conclusão de todos os escritos de João. Quer ver? Olha que maravilhoso. Como é, irmãos, não tinha como não ser Deus o autor do livro de Apocalipse. Não tinha como. Aliás, não tem como não ser Deus o autor da Bíblia. Não tem como. É tão perfeita a palavra de Deus, tão maravilhosa. Quer ver? Vamos entender. No Evangelho de João, qual é a ênfase do Evangelho de João? Nós agora vamos desfrutar do Evangelho de João na vida da igreja, né? Agora, o próximo livro nós vamos entrar no Evangelho de João. Então, qual é a ênfase do Evangelho de João? A ênfase maior é a vida de Deus. Se você pegar o Evangelho de João, tudo ali é vida. Mostra Cristo como Deus que veio para ser a vida do homem. Então, a característica do Evangelho de João, resumidamente, é Cristo como Deus tornando-se um homem para ser a vida do homem. Por isso, no Evangelho de João, todos os símbolos ali são símbolos de vida. Por exemplo, é o único evangelho que mostra Cristo como a água viva, é o Evangelho de João. Cristo é a água viva, está no capítulo 4. Para quê? Ele falou para a mulher samaritana que ele era a água viva. A água é fundamental para o homem viver. Sem água, ninguém vive. Você consegue ficar até um mês sem comer, até mais, mas sem água, você não consegue ficar nem uma semana. Nem 5 dias, às vezes, né? Dificilmente alguém vive aí, fica uma semana sem beber água, não é? Água é fundamental. Água é a vida. Então, o Senhor se revelou para aquela mulher com a verdadeira água. Aquela água física que nós bebemos, ela não nos dá vida, mas Cristo, como a água viva, ele vai nos dar saciar nossa verdadeira sede, né? No capítulo 5 de João, o Senhor se revela como, no capítulo 6 de João, perdão, o Senhor se revela como o pão da vida. O alimento mais básico que o homem come é o pão. O Senhor veio para ser o alimento do homem, o pão da vida. Cristo veio para ser a água que nós bebemos e o pão que nós comemos, para nos dar vida. No capítulo 8, lá, o Senhor se revela como sendo a luz da vida. O Senhor veio para ser a luz que dá vida, a luz da vida. Não é? No capítulo 1, lá no capítulo 1, voltando, lá fala que o Senhor, a vida do Senhor, estou falando do Evangelho de João. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, fala que a vida do Senhor é que nos guia. Olha só, quer ver? Ó? Eu vou ler para os irmãos. João capítulo 1, fala assim. Ó, quer ver? Capítulo 4. A vida. Olha, perdão, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Fala assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tá vendo? O Evangelho de João começa falando qual é o objetivo do Evangelho de João. E Cristo veio para semear no homem a vida de Deus. E a vida estava em Cristo, e a vida que é a nossa luz. Sem a vida, irmão, quem nos conduz é a vida de Deus. Nós não somos conduzidos por ensinamentos, doutrinas, regras e leis. Não. Nós somos conduzidos pela vida de Deus, que é a nossa luz. Quem ilumina nosso caminho é a vida de Deus dentro de nós. É Cristo vivendo dentro de nós. Todo momento nós precisamos parar e checar, Senhor, como está a reação do Senhor como vida do meu ser? Diante disso que eu estou falando, diante da situação que eu estou vivendo, Senhor, como está a vida de Deus no meu interior? Ela está expandindo ou ela está regredindo? Ela está indo para frente ou ela está indo para trás? Ela está me aprovando ou me desaprovando? Ela está me empurrando ou ela está me refreando? Senhor, a vida é que me conduz, é a tua vida. Nós precisamos checar a vida interior, o Cristo que vive dentro de nós. Você sabe, irmão, irmã, o Senhor entrou para dentro de nós, agora ele vive dentro de nós. Quando nós bebemos Cristo como a água viva, essa água entrou para dentro de nós.
Quando você bebe uma água física, ela não entra para dentro do seu ser, faz parte do seu ser, você não engole ela, vai lá para o seu estômago e faz parte do seu ser, e é absorvido lá no seu intestino e vai para cada célula do seu corpo que precisa daquela água. Quando nós bebemos Cristo um dia, quando nós recebemos o Senhor, ele entra para dentro de nós, como a água viva, ele está vivendo dentro de nós. Quando você come um pão, o pão ele vai lá para o seu estômago, depois ele é digerido, cai no seu intestino, e aí cai para a sua corrente sanguínea, e aquele pão, como alimento, como carboidrato, como glicose, vai para cada uma das suas células e vira parte do seu ser. Quando nós comemos Cristo como o pão da vida, ele passa a fazer parte do nosso ser. Então, hoje, para os crentes, Cristo está vivendo dentro de nós como a água viva, como o pão da vida. E esse Cristo que vive em nós, ele está vivo. Ele é vivo. E ele vai nos conduzindo, a vida dele vai nos conduzindo, vai ser a nossa luz, vai nos dizer o que fazer, aonde ir, aonde pisar, aonde não pisar, o que falar, o que não falar, como agir, como não agir. Então, é só para mostrar como já de João é uma questão de vida. O Senhor falou lá em João capítulo, por exemplo, João capítulo 11, o Senhor virou assim quer ver? Falou para Marta, né? Versículo 25, capítulo 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. E a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor é a verdadeira vida de ressurreição. Tá vendo? O Evangelho de João é só questão de vida. Se você chegar lá no capítulo 12, você fala que o Senhor, ele é um grão de trigo, né? Cheio de vida, que foi semeado, né? Por exemplo, ele pega e fala assim, ó. é, deixa eu achar para os irmãos aqui, né? É, eu sei que está no capítulo 2. Ah, achei, versículo 23. Respondeu Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É um grão cheio de vida, tá? Então, o Evangelho de João, eu só peguei alguns versículos para mostrar para os irmãos que no Evangelho de João, se pegar até o Evangelho de João, capítulo, por exemplo, 14, mas só mais um exemplo, 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Evangelho de João foi semeado Cristo como vida para dentro do homem. Mas ainda era uma semente, foi semeada dentro do homem. E essa semente, que é Cristo vivendo dentro de nós como a vida, precisa crescer. Aonde que ela cresce? Ela cresce. E como que ela cresce? Como é que essa vida de Deus no nosso interior cresce? Agora vocês vão gostar como. Sabe como que a vida de Deus cresce? Sabe como, Juliano? Juliano falou comigo essa semana sobre isso. Sabe como que essa vida cresce? Por meio da comunhão. Essa vida cresce por meio da comunhão, tá? Aonde está isso? Está na primeira epístola de João, na segunda epístola de João, na terceira epístola de João. Nas cartas de João, a ênfase é a comunhão da vida. No Evangelho, a vida foi semeada, uma sementinha. Está dentro de nós. Cristo como o pão da vida, como a água viva, como a luz da vida, como a vida de ressurreição, como o grão de trigo semeado, está dentro de nós. Mas precisa crescer. É uma semente que precisa crescer. E cresce aonde? Cresce nas epístolas. E nas epístolas mostram a ênfase de João nas epístolas, não é só a vida mais, agora a comunhão dessa vida. Quer ver? Vamos mostrar para os irmãos. Vamos lá, 1 João, capítulo 1. Logo quando João começa a falar, ele fala da vida e fala da comunhão. Quer ver? 1 João, capítulo 1, versículo 1. Ó, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a palavra da vida, ó, a vida. A palavra da vida entrou em nós. Aí ele fala, ó, e a vida se manifestou. Amém! Ela entrou em nós, se manifestou. E nós a temos visto. Nós temos visto essa vida. E dela damos testemunho. E vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Estava no Pai, mas entrou para dentro de nós. Aí que ele fala, o que temos visto.
e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se você pegar a ênfase das epístolas de João, é a comunhão da vida, a comunhão entre os crentes e entre o crente e o Deus triuno. Nossa comunhão é com o Pai, seu Filho e o Espírito, mas também é com os irmãos. Olha o versículo 3. Ele fala, ó, de novo, vou ler de novo, ó. O qual temos visto, o qual temos, o qual o quê? Ele falando de quê? Da vida. Versículo 2. No versículo 2 ele fala da vida, ó. A vida eterna, o qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O qual temos visto. Essa vida que nós foi manifestado, temos visto e ouvido essa vida. E anunciamos também para vós outros. Quem é vós outros? São os irmãos. Para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então aqui a ênfase é a comunhão uns com os outros. Dessa vida que nós ouvimos, nós desfrutamos, tá? Mas aí o versículo termina falando assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ué, peraí. Quase uma frase antes, ele fala que a comunhão é uns com os outros, é conosco. Aí no finalzinho ele fala: a nossa comunhão não é convosco, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, peraí, João, não entendi nada. A comunhão é conosco, com os irmãos, ou é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo? Com quem que nós temos comunhão? É com os irmãos ou com o Pai e com o Filho? O que vocês acham? A comunhão é com quem? Hein? Comunhão é com quem? Com os dois! É o que o versículo fala. Temos comunhão com os irmãos e com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, com Deus triuno e com os irmãos. Essa é a verdadeira comunhão. Uma comunhão só com os irmãos não é verdadeira comunhão. Uma comunhão só com Deus não é uma verdadeira comunhão. A comunhão verdadeira é com Deus triuno e com os irmãos. Mas comunhão de quê? Comunhão da vida. Que vida? A vida que foi semeada lá no Evangelho de João. Agora ela cresce por meio da comunhão. E aí, quando chega Apocalipse, Apocalipse é o último livro de João. Apocalipse é a conclusão dos escritos de João também. E aí, essa vida agora em Apocalipse, o que ela virou? Né? No Evangelho era uma semente. Nas epístolas, ela cresceu. Em Apocalipse, o que ela virou? Ela virou uma colheita. Ela está madura, prontinha para ser colhida. Lá no Evangelho, era uma grão de trigo. Nos epístolas, cresceu. Em Apocalipse, já é uma colheita prontinha para Deus vir e colher para ele. Essa comunhão, Deus fez que essa comunhão, essa vida crescesse em nós, para que um dia o Senhor colhesse para ele. Deus semeou o seu Filho dentro de nós como vida, está crescendo em nós por meio da comunhão com Deus triuno e com uns com os outros, para que o próprio Deus triuno um dia venha colher essa vida para ele. Irmão, a comunhão é para o Senhor, a vida é para o Senhor. Quer ver? Onde você vê lá em Apocalipse que essa vida se conclui com a colheita? Vamos ler lá? Eu vou ler para vocês. Apocalipse capítulo 14. Lê lá, capítulo 14, versículo 15. 14 e 15. Fala assim. Capítulo 14, versículo 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Agora aqui, lendo só esse versículo isolado, vocês não vão entender muito bem. Vão entender porque vão acreditar no que eu estou falando, mas vocês vão entender durante o livro de Apocalipse, durante esse desfrute, esse estudo de Apocalipse, vocês vão entender quando chegar lá no capítulo 14, que essa ceifa aqui, que o anjo está colhendo com a sua foice, é o Senhor pegando, o Senhor arrebatando todo o resto do povo de Deus para ele. Ou seja, a conclusão da vida de Deus foi semeada no Evangelho de João, que cresceu nas epístolas, virou uma colheita prontinha para o Senhor vir ceifar e semear. Eu não vou explicar isso agora, mas creio em mim, quando chegar lá no Apocalipse 14, para entender direitinho esse versículo, tá bom? Então, vocês entenderam que a consumação, Apocalipse também é a conclusão dos escritos de João, não só da Bíblia, tá? E também a consumação do Novo Testamento, também a consumação de toda a Bíblia, tá? Já falando para vocês, né? Outra coisa, Apocalipse. Apocalipse também mostra qual é o conteúdo do livro de Apocalipse. Qual é o conteúdo? O primeiro conteúdo do livro de Apocalipse é Cristo, tá?
a igreja. Ó, eu vou falar quais são os 3 conteúdos básicos do livro de Apocalipse. Vai falar sobre o quê? Vai falar sobre Cristo, vai falar sobre a igreja e vai falar sobre a conclusão da economia de Deus. Então, quando a gente lê Apocalipse, você vai ver essas 3 coisas se concluindo: Cristo, a igreja e a economia de Deus. Economia de Deus economia quer dizer propósito, a meta de Deus, o objetivo de Deus, o plano que Deus estabeleceu para administrar todas as coisas desse universo. Deus faz tudo conforme um plano. Deus não faz nada sem planificar. Deus é muito organizado, irmãos. Quando você lê a Bíblia, você vê que Deus tem um plano certinho, que Paulo também chama em Efésios. Efésios foi mal traduzido, né? Na nossa versão em português está escrito propósito eterno de Deus, segundo o seu propósito eterno. Está lá em Efésios. Mas se você ler no grego, a palavra propósito eterno não é propósito eterno, é a economia de Deus, tá? Então, resumindo, a economia de Deus é o propósito eterno de Deus, o plano que Deus fez. Esse plano se conclui em Apocalipse. Então, o conteúdo do Apocalipse é Cristo, a igreja e o propósito eterno de Deus. Então, irmão, eu te pergunto, você e eu que amamos o Senhor, você vai ter medo de ler o livro de Apocalipse? Quantos cristãos têm medo de ler o livro de Apocalipse? Bom, o livro de Apocalipse é maravilhoso. O livro de Apocalipse, o conteúdo do livro de Apocalipse é Cristo, a qual nós amamos. É a igreja a qual nós amamos. E é o propósito eterno de Deus que nós amamos também. Irmão, você vai ver que você vai ficar amar, você vai amar o livro de Apocalipse. Quando eu estiver estudando esse livro, você vai amar cada segundo, cada minuto. Eu só peço que você tenha paciência e caminhar até o final. Não desista no meio do caminho, seja perseverante. E você vai amar cada versículo desse livro. Você vai ficar encantado. Não é? Enquanto eu li Apocalipse, eu queria varar a noite lendo, sem parar. Eu só parava para dormir, porque eu tinha que dormir. Parava 3 da manhã para acordar o mais cedo possível poder voltar a ler. Por quê? Porque eu tinha que dormir, mas eu não queria nem parar, eu queria continuar, porque é maravilhoso. Vocês vão amar, tá? Então vamos lá. Por exemplo, vamos falar sobre Cristo. Primeiro, rapidamente sobre Cristo. Se você pegar o livro Apocalipse, nenhum livro da Bíblia mostra aspectos de Cristo tão maravilhosos, assim, tão diferentes quanto Apocalipse. Se não houvesse Apocalipse, você não ia entender alguns aspectos de Cristo, por exemplo. Você ia entender outros aspectos, mas alguns não. O livro de João, por exemplo, o Evangelho de João mostra Cristo como pão da vida, como água viva, a luz da vida, a ressurreição e a vida, o grão de trigo, etc. Mas Apocalipse mostra Cristo de uma maneira diferente. Apocalipse mostra Cristo como um sumo sacerdote. Você sabia que Cristo é um sumo sacerdote? Até onde eu saiba, só tem 2 livros da Bíblia que mostram Cristo como sumo sacerdote. O livro de Hebreus e o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse é uma maneira muito maravilhosa, porque no livro de Hebreus mostra Cristo como sumo sacerdote, mas que está ministrando dos céus, lá no céu. Se você ler o livro de Hebreus, Cristo é o sacerdote que ministra dos céus, o que é verdadeiro. Mas se você ler Apocalipse, esse sacerdote não está só ministrando dos céus, ele está na terra, ele está andando entre as igrejas, ele está no nosso meio. O Senhor não está somente dentro de nós, também está entre nós, nos ministrando, cuidando de nós, vendo como está a situação da igreja, onde você se reúne, onde eu me reúno. Está lá no capítulo 1. Vamos ler lá? Capítulo 1, versículo 13. Ó, capítulo 1, versículo 13, fala assim. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Filho do homem é o Senhor, tá? Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Se você conhecer o que é um sumo sacerdote, vai entender que o versículo 3 está se falando do sumo sacerdote. Quando fala assim, ó, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem com vestes talares. Vestes talares são vestes compridas. A palavra talar quer dizer comprida. Esta é a veste de um sumo sacerdote. Se você ler no Velho Testamento, a veste do sacerdote, como deveria ser, era uma veste talar. Quando nós chegarmos lá nessa mensagem, capítulo 1, lá na frente, nós vamos explicar com detalhe isso, tá? Mas vai entender, só para você entender como veste talares é a veste de um sumo sacerdote. E cingida à altura do peito, com a cinta de ouro. O sumo sacerdote do Testamento estava cingido no peito com a cinta de ouro.
Mas aqui está falando que quem está vestido aqui não é um sumo sacerdote do Velho Testamento, é o Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. E Cristo, como sacerdote, está fazendo o quê? Está andando aonde? Está andando no meio dos candeeiros. Versículo 13, ó, no início. E no meio dos candeeiros, um semelhante a Filho do Homem. O que é candeeiro aqui? Candeeiro são as igrejas. Vocês vão entender quando chegarmos lá, nessa mensagem. Mas o candeeiro simboliza a igreja. Lembre-se, irmãos, gravem isso mais uma vez. O livro de Apocalipse é um livro de símbolos e sinais. Então, tudo em Apocalipse são símbolos e sinais. Então, quando fala da igreja como um candeeiro, vai falar, compara a igreja com um candelabro, um candeeiro. Por quê? Porque é um símbolo. Quando fala de Cristo, fala que Cristo é um cordeiro-leão. Cristo é um cordeirinho? Bé! Cristo é um leão? Claro que não, é um símbolo. Quando, por exemplo, chega na Nova Jerusalém, fala que a Nova Jerusalém ela é uma cidade que desce o céu, física. Mas a Nova Jerusalém é uma cidade física mesmo? Física? Não, é simbólica. Somos nós a Nova Jerusalém, tá? Por exemplo, lá fala que a Nova Jerusalém tem ruas de ouro. A Nova Jerusalém vai ter ruas de ouro realmente? Não, ali é simbólico. Tudo é simbólico, Apocalipse. Apocalipse é um livro de sinais e símbolos, tá? Você vai entender. Por exemplo, quando fala do anticristo, vai falar que o anticristo é uma besta. Você acha que o anticristo vai ser uma besta? Vai ser um bicho, uma besta, assim, pulando, assim, uma besta? Claro que não, é simbólico. Quando fala, por exemplo, da Babilônia, compara uma meretriz, uma prostituta. A Babilônia é uma prostituta mesmo, uma mulher prostituta? Claro que não, é simbólico. Então, tudo é simbólico, entendeu, irmãos? Tá? A Apocalipse inteiro é símbolo. A Apocalipse, por exemplo, vai revelar Cristo como um anjo forte. Sabia que Cristo é um anjo forte? Quer ver? Mas também é símbolo, tá? São tudo símbolos, tá? Então, Cordeiro-Leão, por exemplo, vamos falar do anjo forte. Por exemplo, o Senhor é um anjo forte que tomar a terra. Olha Apocalipse capítulo 10. 10. Apocalipse 10, versículo 1. Versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como coroas de fogo. Que anjo forte é esse? É Cristo, tá? Aqui, Cristo é revelado como um anjo forte. Então, irmão, olha que maravilha. Não há nenhum livro da Bíblia tão claro que mostra Cristo como um anjo forte. Não é qualquer anjo, é um anjo forte. Amém! Os anjos são servos nossos e de Deus. Os anjos vieram para nos servir. Os anjos existem para nos guardar. E aqui, Cristo é um anjo forte que faz o quê? Que nos protege, nos guarda e serve o seu povo. O Senhor veio para servir, não é? O Senhor mesmo falou nos evangelhos que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Irmão, o Senhor é um anjo forte. Agora, o Senhor é um anjo fisicamente? Não, é simbólico, tá? Vamos ler capítulo 5, por exemplo. Capítulo 5, versículo 1, fala assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todos selados com 7 selos, tá? Vamos pular, vamos pular para o versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro 7 selos. Então, Cristo aqui, ele é o leão da tribo de Judá. Cristo é revelado como leão. Amém! Só em Apocalipse você vê isso. Por que o leão? Porque como leão, o Senhor é forte, ruge poderoso para lutar contra o inimigo de Deus. Contra o inimigo de Deus, Cristo é um leão que defende o seu povo, tá? Aí, olha o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Você já viu algum cordeiro de pé alguma vez? Nas duas patas? Quem é esse cordeiro aqui? É Cristo. Espera aí, irmão Gustavo. Você acabou de falar que no versículo 5 Cristo é um leão. Agora, no versículo 6, ele virou um cordeiro? É. Cristo em Apocalipse é o leão cordeiro. As duas coisas. Como é que ele pode ser um leão ao mesmo tempo ser um cordeiro? Porque, no que diz respeito a lutar contra o inimigo de Deus, Cristo é o leão. No que diz respeito a submeter-se ao propósito de Deus e a nos amar, ele é um cordeiro manso que nos ama mansamente. E que mansamente se entregou por nós como cordeiro para morrer por nós. Só em Apocalipse mostra que Cristo é um leão cordeiro, né? Por exemplo, capítulo 5 fala que Cristo tem 7 olhos. Você sabia que Cristo tem 7 olhos?
Isso é físico? Não, é simbólico. Claro que é simbólico. Mas só em Apocalipse mostra Cristo com 7 olhos. Aonde está isso? Capítulo 5, versículo 5. Não, 5 não, perdão. Eu li errado. Capítulo 5, versículo 6. Nesse mesmo versículo, ó. Vamos ler de novo. Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Eles, cordeiro, tinha 7 chifres. Ó, Cristo tem 7 chifres. Cristo tem chifre, irmãos? Tem. Apocalipse ele tem. Mas é simbólico. Vocês vão entender o significado depois desses chifres. Tem 7 chifres, bem como 7 olhos. Cristo tem 7 olhos. Amém. Isso quer dizer que aos olhos do Senhor Jesus nada escapa. Ele tem 7 olhos. O Senhor está nos vendo por frente, na frente, atrás, por cima, por baixo, por dentro, por fora. O Senhor está vendo todas as coisas. Ele tem 7 olhos, tá? Que são quem? Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, irmãos, isso só em Apocalipse é maravilhoso demais, tá bom? Se não tivesse Apocalipse, nós nunca íamos entender, não é? Por exemplo, olha só que maravilha, né? Em Lucas capítulo 4, vamos ler lá. Lucas capítulo 4, versículo 22. Eu vou tentar ser mais rápido um pouquinho, tá, irmãos? Tá vendo? Eu me empolgo, irmãos. Aí o negócio demora desse. Lucas capítulo 4. É bom demais, né? Como é que fica encantado um negócio desse? Lucas capítulo 4, versículo 22. Olha o que fala, ó, 22. Fala assim. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Aqui está falando do Senhor Jesus. As pessoas, quando ouviam o Senhor nos evangelhos, da boca do Senhor saiu o quê? Palavras de graça. O Senhor, no seu viver na terra, quando o Senhor estava nessa terra, no seu ministério de 3 anos e meio, todas as palavras do Senhor eram palavras de graça, que maravilhavam as pessoas. Da boca do Senhor saíam palavras de graça. Mas em Apocalipse, sai da boca do Senhor palavras de graça? Não. Em Apocalipse, da boca do Senhor sai uma espada. Uma espada. Aonde está isso? Vamos ler lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Lê lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Ó, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Em Apocalipse, já não sai mais da boca do Senhor palavras de graça. Sai uma espada afiada de 2 gumes. Para quê? Para cortar e para julgar o homem. Em Apocalipse, agora, o Senhor, ele veio para julgar o homem, não mais para ter palavras de graça. Ele veio para cortar com espada de 2 gumes, tá? Olha como é maravilhoso tudo isso, né? Só no livro de Apocalipse, tá? Por exemplo, olha só, né? Você chega lá em João capítulo 1, versículo 29, não precisa abrir não, tá? Eu vou só citar. João capítulo 1, 29, quando João Batista, não João do Evangelho de João, João do Evangelho de João escreveu o que João Batista falou. João Batista viu o Senhor Jesus passando e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no Evangelho de João, o apóstolo João registra o que outro João, João Batista, falou do Senhor Jesus, que o Senhor era um cordeiro mansinho que tira o pecado do mundo. Mas quando você chega em Apocalipse, nós acabamos de ler, capítulo 5, versículo 5, Cristo já não é mais um cordeiro somente. Agora ele virou algo a mais. Ele virou um leão. Ah, um cordeiro você bota a mão, faz carinho, né? Que gracinha, o cordeirinho. A Mariana está ouvindo aqui, tem certeza que ele ia pegar o cordeirinho nos braços, ia dar um beijinho no cordeiro, não é? Ah, um cordeiro é tão manso. O cordeiro faz bem bonitinho, macio, não é, Mariana? Agora, queria ver a Mariana pegar um leão. E aí, Mariana, tem coragem de botar o leão no seu colo? Fala, leãozinho, que gracinha. Vai lá no zoológico, pega o leão, bota no seu colinho, faz um carinho nele. Vai lá, tem coragem. Cadê o cordeiro? Virou um leão. O leão é outra conversa, né? Cristo e Apocalipse veio agora para julgar todas as coisas como leão. Ele ainda é um cordeiro? Sim. Nunca vai deixar de ser um cordeiro. É um cordeiro-leão. Mas vira a diferença do leão, tá? Bom,
Então, o primeiro conteúdo de Apocalipse, nós já falamos, é Cristo. E o segundo conteúdo é a igreja. Só em Apocalipse você vê aspectos da igreja que você não vê em outro lugar da Bíblia. Por exemplo, já falamos, no capítulo 1, mostra que a igreja é um candeeiro, um candelabro. Aonde você vê na Bíblia que a igreja é um candelabro? A não ser em Apocalipse. A igreja brilha como um candelabro nessa era de trevas, tá? Por exemplo, no capítulo 7 mostra que a igreja é uma multidão de redimidos. Olha que maravilha. Vamos ler lá, capítulo 7, por exemplo, ó, tá? A visão, olha só, versículo 9, Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão. Irmão, a igreja Apocalipse é uma multidão de redimidos. Oh, que maravilha! De toda tribo, de toda raça, todas as nações. É uma multidão de redimidos. Outro aspecto, Apocalipse mostra que a igreja é uma mulher. É uma mulher universal. Onde está isso? Apocalipse 12. Fala da mulher universal. Não vou ler por causa do tempo. Outra coisa, Apocalipse 14 fala que a igreja ela é uma messe. Messe quer dizer uma plantação, uma colheita. Já li para os irmãos que o anjo vem, passa sua foice e colhe essa messe. Onde você entenderia que a igreja ela é uma colheita? Você lê lá em João 12 que o Senhor é um grão de trigo que foi semeado na terra e morreu e produziu muitos outros grãos que somos nós. Então, em João capítulo 12, o Evangelho, nós somos um grão de trigo, foi semeado. Cristo é o grão de trigo que morreu, mas quando ele morreu, ele produz muito fruto. Qual é o fruto que o grão de trigo produz? O grão de trigo, quando ele produz qual fruto? Uva? Feijão? O que o grão de trigo produz quando ele produz? Produz algo exatamente como ele é. Produz outro grão de trigo. Cristo é um grão de trigo que morreu para produzir muitos frutos. Que frutos? Muitos outros grãos de trigo, que somos nós. Mas um dia, esse grão de trigo plantado na terra, que somos nós, estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo, precisa um dia ser colhido. Nós vamos chegar um dia como um grão de trigo maduro, prontinho para o Senhor vir e colher. Essa colheita chama-se arrebatamento. E onde o Senhor vai colher? Apocalipse 14, quando o Senhor vier, vai arrebatar toda a igreja, tá? O resto da igreja, tá? Não vamos entender lá. Apocalipse 14 é todo o povo de Deus, mas antes teve outros arrebatamentos, tá bom? Só para dizer o seguinte, que a igreja, em Apocalipse, ela é uma messe. Messe quer dizer uma colheita, tá prontinha. Apocalipse 14 também fala que mostra que a igreja são primícias. Primícias são os primeiros frutos. Onde você vê que a igreja é o primeiro fruto? Tá lá, Apocalipse 14. Apocalipse 15 mostra a igreja como vencedores no mar de vidro. Vencedores sobre o mar de vidro. Você vai entender isso aí depois. Mas só é Apocalipse. Apocalipse 19 fala que a igreja ela é uma noiva que veio para lutar com o Senhor. Você sabia que a igreja é uma noiva que vai lutar com o Senhor contra o anticristo e seus exércitos? Irmão, a igreja vai lutar com o Senhor na guerra do Armagedon. Amém! Onde está isso? Apocalipse 19. E também só em Apocalipse que mostra que a igreja é uma cidade, que é a Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22. Então, você veja como em Apocalipse é um testemunho da igreja. O conteúdo do Apocalipse é a igreja. É Cristo e a igreja. Mas também é... outra coisa, deixa eu te falar. A igreja também é o testemunho de Jesus. Eu falei para vocês na mensagem passada. O Senhor Jesus, ele é chamado de testemunha de Deus. Porque o Senhor veio para testemunhar de Deus. Mas em Apocalipse, a igreja é chamada de testemunha de Jesus. Porque nós estamos aqui para testemunhar de Jesus. Assim como o Senhor Jesus testemunha de Deus, nós testemunhamos do Senhor Jesus. Por isso a Bíblia, a Apocalipse é chamado que nós somos a testemunha ou o testemunho de Jesus. Então, quando esse termo aparece em Apocalipse, testemunho de Jesus, está se referindo a nós. Na verdade, até
Irmão, até o espírito da profecia, a essência da profecia toda de Apocalipse, é a igreja, o testemunho de Jesus. Apocalipse é um livro para mostrar que nós estamos aqui para ser a testemunha de Jesus, o testemunho de Jesus. Está em Apocalipse 19, versículo 10. Quer ver? Olha lá, ó. 19, 10. Vou ler para vocês. Ó. Apocalipse 19, versículo 10. Prostei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, esse aqui é João, né? Que prostrou-se para um anjo, né? Mas depois vocês vão ler isso aí. Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, os teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Os irmãos de João, quem são? Quem são os irmãos de João? Somos nós. Nós somos irmãos de João. E nós, como João, irmãos de João, fazemos o quê? Mantemos o testemunho de Jesus. Quem é que testemunha sobre o Senhor Jesus nessa terra? Somos nós. Quem nessa terra pode testemunhar de Jesus? Pedra, árvore, anjo. Já viu algum anjo descendo pregando o evangelho? Quem é que as pessoas do mundo? Os incrédulos que testemunham de Jesus? Satanás? Demônio? Não. Quem? As estrelas? O sol? Quem é testemunho de Jesus nessa terra? Só a igreja. Irmão, nós somos o testemunha de Jesus, o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Aí ele termina, ó. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmão, a essência de toda profecia é testemunhar de Jesus, ou seja, é a igreja como testemunha de Jesus, tá bom? Então, por exemplo, Cristo, ó, vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 5, só para mostrar para os irmãos, ó, só para nós entenderem. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, fala assim, ó. Aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, fala que o Senhor Jesus é a testemunha de Deus, porque ele veio para testemunhar de Deus, quer ver? Ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, o Senhor, ele veio para ser a fiel testemunha. De quem? De Deus. E nós somos quem? Somos a fiel testemunha dele, testemunhos de Jesus. Entenderam, irmãos, esse princípio? Tá? Outro ponto, a Apocalipse fala, o terceiro conteúdo de Apocalipse é a economia de Deus, tá? Só que a economia de Deus em Apocalipse, agora eu quero que vocês entendam rapidamente, vou falar bem rápido, que não vamos falar por todo o livro de Apocalipse aqui, tá? Não fiquem preocupados, vocês não vão entender agora, porque é complexo, mas durante o Apocalipse vão entender melhor, tá? A economia de Deus é o propósito eterno de Deus, é o plano que ele tem. E em Apocalipse, a economia de Deus se conclui, esse plano se conclui. Mas ele se conclui mostrando da seguinte maneira: Deus, do seu plano, ele pegou seu plano eterno, sua economia, e selou esse propósito eterno com 7 selos. Tá? Quando chega no capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver que a economia de Deus é um rolo, tá? Então, porque antigamente os livros não era como hoje, né? Os livros são assim hoje, né? Os livros são assim. Hoje o livro é assim, certo? Mas na época de João, o livro não era assim. O livro era um rolo. Porque os pergaminhos, e os pergaminhos dos papiros, eles eram escritos assim, depois enrolados, viravam um rolo. Então, em Apocalipse, o propósito eterno de Deus é comparado com um rolo. E esse rolo está selado por dentro e por fora. E está selado com 7 selos. Aí o Senhor, em Apocalipse 5, ele vem para abrir esses selos, para revelar para nós a conclusão do propósito eterno de Deus, da economia de Deus. Então, todo o livro de Apocalipse, ele é concluído com, ele é desenrolado nesses 7 selos, tá? Então, os primeiros 4 selos, que estão na Apocalipse capítulo 6, tá? Já foram abertos. Os primeiros 4 selos da Apocalipse capítulo 6 já aconteceram, já foram abertos, tá? Então, quais são os primeiros 4 selos? Né? O primeiro selo qual é? É o evangelho, a pregação do evangelho do reino, é o cavalo branco. O segundo selo é a guerra, né? O terceiro selo é a fome, que é o cavalo da fome, né? Vamos ler rapidinho lá, só para entender, tá? Então, vamos lá. Ó, então, olha o capítulo 6, versículo 1. Fala assim, ó. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos,
e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem! Então, quando o Senhor Jesus começa a abrir os 4, ele está abrindo a economia de Deus, o rolo. Abrindo para concluir. Então, quando ele abre o primeiro selo desse rolo, veio o cavalo branco, que é o evangelho, o evangelho do reino. Aí, versículo 3, ele abre o segundo selo, que é o cavalo vermelho, que quer dizer a guerra, tá? O terceiro selo, versículo 5, ele abre, é o cavalo preto, que quer dizer a fome, tá? Quando ele abre o quarto selo, no versículo 7, ele é o cavalo amarelo esverdeado, tá? Que é, eu vou falar para você depois que é esverdeado, para entender melhor na época. Ó, nós chegamos lá, teria que ser amarelo de esverdeado, de cadáver, tá? Ou um cadáver em putrefação, fica meio esverdeado. Por quê? Porque é a morte, tá? Então, esses primeiros 4 selos já foram abertos. E eles começaram, esses 4 selos já estão abertos desde que o Senhor Jesus morreu e citou. Quando o Senhor Jesus morreu e citou, os 4 selos foram abertos. Puf! Então, desde a época da morte do Senhor, os 4 selos já estão acontecendo. Pensa para você ver, desde que o Senhor morreu e citou, essas 4 coisas já vivem acontecendo. Desde que o Senhor morreu e citou, começou a se pregar o evangelho, começou a ter guerra, começou a ter morte, começou a ter fome. Essas 4 coisas sempre andaram juntas. A fome, a guerra e a morte e a pregação do evangelho sempre andaram juntas. Por quase 2.000 anos, sempre essas 4 coisas andaram juntas. O evangelho é pregado, ao mesmo tempo tem guerras, tem fomes, tem mortes, etc. Tá? Não que é culpa do evangelho, isso não. Estou falando que as 4 coisas acontecem juntas, tá? Porque esses 4 cavalos correm juntos. Cada cavalo desse, os 4 foram soltos juntos, tá? Então, os primeiros 4 selos já foram abertos. Esses 4 selos começam quando Cristo ascendeu ao céu e vai até o final desta era. Quando essa era terminar, nessa era, termina os 4 primeiros selos. Aí vem o quinto selo. O quinto selo é do versículo 9, tá? Aí, quando ele abriu o quinto selo, acontece o quê? Acontece o clamor dos mártires. Quando os mártires clamam a Deus para o Senhor vingar a morte dele. A todos aqueles que foram martirizados por amor ao Senhor, aqueles que morreram por amor ao Senhor, um dia vão clamar: Senhor, nos vinga. Quando eles clamarem ao Senhor, abre o quinto selo. Então, o quinto selo ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu, tá? Mas quando estiver próximo de acabar essa era, eles clamam, tá? E aí depois vem o sexto selo. O sexto selo. Então só para explicar o seguinte: o quinto selo, o sexto selo e o sétimo selo, eles não acontecem juntos, não. Acontece um em sequência do outro. Os primeiros 4 selos abrem de uma vez juntos. 4 abriram juntos. Que é o evangelho, morte, fome e guerra. Acontece tudo de uma vez, juntos. E já foram abertos, aconteceu desde que Cristo morreu e vai até o final dessa era. Tá? Quando chega no quinto, sexto, sétimo selo, já não abrem juntos. Eles abrem um atrás do outro. Primeiro abre o quinto, aí depois abre o sexto, depois abre o sétimo. Tá? É diferente dos primeiros 4. Tá? Em Apocalipse, tudo vai ser assim, vocês vão ver. Em Apocalipse, tudo é o número 7, mas quando chega o 7, primeiro vem os 4, os primeiros 4 formam um grupo, e depois vem o último grupo dos 3. Tá? Igual aqui. Aqui os primeiros 4 selos abrem de uma vez, que é o primeiro grupo, que 4 mais 3 é 7. Então, os primeiros 4 selos abrem de uma vez, e depois os outros 3, grupos de 3, vão abrir um na sequência do outro. Tá bom? Então, o quinto selo é o clamor dos mártires, o sexto selo é o grande terremoto, vai tremer os céus e a terra. O sétimo selo, tá? Já é um selo que vai durar durante a eternidade inteira. Depois que o sétimo selo for aberto, não tem fim. Vai por toda a eternidade. Então, quando abre o quinto selo, ele vai terminar o quinto selo quando abrir o sexto. Aí, quando abrir o sexto, vai terminar quando abrir o sétimo. Depois que abrir o sétimo, acabou, não vai terminar nunca mais. O sétimo selo ele abre e vai por toda a eternidade. Vocês vão entender. É eterno o sétimo selo, tá? Porque o reino de Deus nunca vai terminar. Vai ser eterna, tá? O entendimento da economia de Deus termina na volta do Senhor. Mas, assim, o propósito da economia de Deus nunca para. Vai por toda a eternidade, tá bom? Então, o sétimo selo, por si próprio, dentro do sétimo selo, quando abrir, vai abrir dentro do sétimo selo 7 trombetas. Então, é como se fosse abrir o sétimo selo. Aí, dentro do sétimo selo, tem 7 trombetas, tá? A trombeta, porque o selo, pensa bem, selo é algo secreto. Quando você abre um selo, quando alguém sela alguma coisa, é algo secreto, é algo privado, por isso está selado, tá?
Mas quando vai abrir o sétimo selo, já dentro do sétimo selo, o sétimo selo é constituído de 7 trombetas. A trombeta já não é algo secreto mais, é algo público. Ninguém toca a trombeta de forma secreta. Toca a trombeta para todo mundo ouvir. Quando alguém toca a trombeta, é para o mundo inteiro ouvir. Quando abrir o sétimo selo, meu irmão, até o sétimo selo, até o sexto selo, é tudo ainda um pouquinho meio secreto. Mas quando chegar no sétimo, acabou. O sétimo selo vai ser constituído de 7 trombetas. Aí é tudo público. O Senhor vai mostrar para a terra inteira o que vai acontecer. A terra inteira vai entender o que está acontecendo no sétimo selo, porque é algo trombótico, é algo assim, um trombone, é uma trombeta, tá? Trombótico não, trombeta, essa é a palavra certa, tá? Então, no sétimo selo, que 7 trombetas, o Senhor veio para julgar toda a terra, o mar, rio, sol, lua, estrela, vai ser tudo julgado, tá? É o julgamento, tá? Então, da primeira trombeta até a quarta trombeta é o julgamento sobre a terra, mar, rio, sol, lua, estrelas, tá? A quinta trombeta começa a grande tribulação, literalmente. Na quinta trombeta começa o primeiro ai. Por que ai? Porque a grande tribulação é algo tão terrível que vai ser um ai. Ai, tá doendo. Vai ser algo terrível, tá? É o primeiro ai. A sexta trombeta é o segundo ai, adicional, que é um julgamento adicional. A sétima trombeta é o terceiro ai, e dentro desse terceiro ai tem 7 taças, tá? E ele vai até o fim da grande tribulação, o julgamento dos mortos, a recompensa dos santos, a destruição daqueles que destroem a terra, e assim termina. E aí a Nova Jerusalém, o reino milenar e a Nova Jerusalém, tá? Então, assim, irmãos, eu sei que essa parte que eu falei agora é complicada, você não entender muita coisa. Não se preocupe. Vamos ter Apocalipse inteiro para entender isso. É só para você entender como funciona. Então, são 7 selos. Quando abrir o sétimo selo, abre 7 trombetas. Quando abrir a sétima trombeta, tem 7 taças, tá? E eu vou entender isso melhor, tá bom? Agora, só para terminar, agora eu vou ler para vocês, porque não é fácil nem de falar, e eu termino. Mas preste bem atenção nisso, aqui é importantíssimo, muito importante, tá? As sessões, vamos falar, Apocalipse é dividido em sessões. Isso é muito importante, entendam isso, por favor, preste bem atenção agora. Eu vou ler Estudo Vida, ó, tá? Isso é muito importante. Tá na página 14 do Estudo Vida, tá? Ó, as sessões. O livro de Apocalipse tem 5 sessões. Primeiro, a introdução, vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. Essa é a primeira sessão, é a introdução. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Segunda sessão, as coisas vistas. Né? Que vai do capítulo 1, versículo 9 até o versículo 20. As coisas que são vistas. Terceira sessão, as coisas atuais. Que vai do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 22, que é a igreja, tá? São as 7 igrejas, na verdade, né? As coisas do porvir, do futuro, que vai do capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 5, tá? Até o último capítulo. E a conclusão do livro, que é o capítulo 22, versículo 6 a 21, tá? Então, de novo, tem a introdução, as coisas vistas, as coisas atuais, que é a igreja, as coisas do futuro por vir e a conclusão. Agora, deixa eu ler para vocês, ó. Na introdução, temos a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus. Embora Apocalipse inclua a economia de Deus, ela não é o ponto crucial desse livro. Os 2 itens cruciais, que são o ponto central de Apocalipse, são Cristo e a igreja. Isto é, a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus, que é a igreja. Após essa introdução, temos as coisas vistas. O que são as coisas vistas? São os 7 candelabros e o Filho do Homem com as 7 estrelas. Depois, nos capítulos 2 e 3, temos as coisas atuais, que são as 7 igrejas locais. A seção seguinte fala das coisas por vir. Tem 2 partes. A primeira parte, isso aqui é extremamente importante. Extremamente. Se você não entender isso aqui, você perde todo o livro do Apocalipse. Esse ponto aqui, ó. As coisas por vir tem 2 partes. A primeira vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 12. E consiste em uma visão geral das coisas por vir. Desde a ascensão de Cristo até a eternidade futura. Então, deixa eu explicar para vocês entenderem. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quando está estudando Apocalipse, se você não entender isso aqui, você vai bagunçar tudo mesmo. Isso aqui é muito sério. Então, eu vou explicar. Quando começa a falar das coisas do futuro, do porvir, tem 2 partes. Apocalipse tem 22 capítulos.
Mas ela não Apocalipse não é um livro que você vai ler um capítulo atrás do outro achando que é uma sequência. Apocalipse não é necessariamente uma sequência, tá? Por exemplo, do capítulo 4 até o 11, sim, é uma sequência de eventos, tá? O 4, vem o 5, vem o 6, vem o 7, vem o 8, vem o 9, vem o 10, vem o 11. É uma sequência de eventos. Porém, nessa sequência de eventos, capítulo 4, versículo 11, das coisas que vão acontecer do futuro, tá? Da volta do Senhor, do futuro, nessa primeira parte, do capítulo 4 ao 11, a Apocalipse nos dá uma visão geral do que vai acontecer. Quando chega na segunda parte das coisas do futuro que vão acontecer, do capítulo 12, tá? Até o capítulo 22, aí vai repetir as mesmas coisas na primeira parte, do capítulo 4 ao versículo 11, porém com detalhes. Entenderam, irmãos? Então, quando nós chegar até o capítulo 11, nós vamos ter terminado de ver geral o Apocalipse. Vocês vão entender isso. Todos os eventos, tudo já vai ter acontecido até o versículo 11, até o capítulo 11. Mas de uma maneira geral, sem detalhes. Depois que o Senhor mostra para João, em Apocalipse, tudo que vai acontecer de forma geral, aí no capítulo 12, metade do livro mesmo, ó, quase metade do livro, né? No capítulo 12 até o capítulo 22, ele vai falar das mesmas coisas que falou na primeira parte, porém agora com os detalhes. Então o Senhor vem mostrando para João até o capítulo 11, tudo geral, depois ele fala assim, João, agora que você viu de forma geral, por helicóptero, por cima, tudo, eu vou te falar agora dos detalhes de cada uma dessas partes. Aí no capítulo 12 até o 22, vai voltar de novo falando a primeira parte, mas com os detalhes. Entendeu, irmãos? Isso é muito importante, senão você bagunça todo o Apocalipse. Não você perde a noção. Então, quando nós estivermos desfrutando do Apocalipse, tem que estar isso na sua cabeça sempre. Nunca esqueçam isso. Até o versículo capítulo 11 é geral. Do 12 até o final, é a mesma, é uma repetição da primeira parte, mas com os detalhes. Então, não é a sequência, entendeu? Chega no capítulo 11, aí o 12 vai continuar falando do 11. Não, não é não. Quando chega no 12, volta para o começo de novo, mas com detalhe. Você vai entender isso, tá bom? Isso é muito importante, tá? Então, vou ler o que o Maurício fala aqui, ó. Ó, a primeira parte, do capítulo 4, versículo 11, consiste na visão geral das coisas por vir, desde a sessão de Cristo até a eternidade futura. Na segunda parte, capítulo 12 a 22, encontramos os detalhes das coisas importantes, das importantes relatadas na primeira parte. Essas duas partes parecem com Gênesis, sabia? Por quê? Por que parece com Gênesis? Porque Apocalipse é a conclusão de Gênesis, de toda a Bíblia. Ó, parece com Gênesis, capítulo 1 e 2. Gênesis capítulo 1 e 2 é muito semelhante ao Apocalipse. Sabe por quê? Vamos ler lá. Em Gênesis capítulo 1, temos um relato geral da criação de Deus. Em Gênesis capítulo 2, temos os detalhes da criação do homem por Deus. No mesmo princípio, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 9, temos uma visão geral das coisas por vir. E em Apocalipse 12, 1 até 22, 5, os detalhes das coisas importantes por vir. Não considere os últimos 11 capítulos como a continuação dos primeiros 11, pois a visão geral das coisas por vir conclui-se no final do capítulo 11. Após todos os detalhes das coisas por vir, desvendados na segunda parte da sessão, temos Apocalipse 22, versículo 6 a 21, que é a conclusão do livro. Entendeu, irmão? Amém? Aqui eu paro por aqui. Então, eu espero que grave bem na sua cabeça isso. Isso não pode ser esquecido, nunca, tá? Capítulo 4 até o 11, visão geral. Capítulo 12 até o 22, detalhe das coisas mais importantes da visão geral. Jesus é o Senhor.